Durante muitos anos, a previdência privada ganhou uma fama ruim no Brasil. Muita gente diz que não presta, que rende pouco, que só serve para o banco ganhar dinheiro. E olha, curiosamente, essas pessoas não estão totalmente erradas, mas também não estão certas. O problema não está na previdência em si. O problema está na forma como ela foi usada, vendida e contratada por muito tempo. A previdência ela foi empurrada como um investimento simples, quase automático. Algo do tipo, faz isso aqui pensando na aposentadoria e pronto. Só que ninguém explicava o que realmente estava sendo contratado, principalmente quando falamos de imposto, prazo e sucessão. O resultado foi que muita gente entrou em previdência, principalmente em VGBL, achando que era só um fundo de investimento comum, só que com outro nome. E a previdência não é um fundo comum. Mesmo quando investe nos mesmos ativos, a lógica é completamente diferente. A diferença não aparece no primeiro ano nem no segundo. Ela aparece quando a pessoa vai resgatar um valor relevante, quando começa a pensar em aposentadoria ou quando a família precisa acessar esse dinheiro por causa de sucessão. O erro não foi investir em previdência. O erro foi investir sem entender a estrutura. E é exatamente isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Como funciona de verdade a previdência privada, onde as pessoas erram e como usar isso de forma estratégica a favor da sua vida financeira e não contra ela. Mas antes de seguirmos, não esquece de seguir aqui o canal, dar o like no vídeo e compartilhar com quem possa se beneficiar desse conteúdo. Antes da gente falar de PGBL e VGBL, nós precisamos dar um passo atrás e entender o que é a previdência privada na sua essência. A previdência não é um investimento específico, ela é um veículo, uma estrutura jurídica, tributária e sucessória onde os investimentos acontecem. Dentro da previdência, você pode investir em renda fixa, multimercado, ações, ativos no Brasil ou até no exterior. O que muda não é o investimento em si, mas a embalagem. E essa embalagem muda completamente a forma como o imposto funciona, como o dinheiro é resgatado e como ele é transmitido para os herdeiros. É por isso que comparar a previdência com fundo tradicional, olhando só para a rentabilidade, é um grande erro. É como comparar um carro olhando só para a cor e ignorar o motor, o combustível e o custo de manutenção. A previdência foi criada para cumprir três grandes funções: planejamento de longo prazo, eficiência tributária e organização patrimonial e sucessória. Quando ela é usada fora desse contexto, vira um produto ruim. Quando é usada dentro dele, vira uma ferramenta extremamente poderosa. O PGBL, ou Plano Gerador de Benefício Livre, foi criado com um objetivo muito específico: reduzir imposto hoje. Ele conversa diretamente com o imposto de renda. Quem investe em PGBL pode deduzir as contribuições da base de cálculo do imposto de renda até o limite de 12% da renda bruta tributável anual, desde que faça a declaração completa e contribua para o INSS ou regime próprio. Isso significa que o dinheiro que iria para o imposto pode ser direcionado para o investimento. Mas é importante entender uma coisa: o PGBL não elimina imposto. Ele adianta o benefício e posterga a cobrança. No resgate, o imposto incide sobre o valor total, o principal e o rendimento. Um exemplo simples ajuda a clarear isso. Imagine uma pessoa que ganha R$200 mil por ano. Essa pessoa está na alíquota máxima de imposto e investe R$24 mil no ano em PGBL, ou seja, o equivalente a 12%. Esses 24 mil saem da base de cálculo do imposto. Na prática, essa pessoa economiza cerca de R$6.600 de imposto naquele ano. Esse dinheiro passa a trabalhar para ela ao longo do tempo. O PGBL faz muito sentido para quem tem renda alta, faz declaração completa e pensa no longo prazo. O erro acontece quando alguém usa PGBL sem ter imposto a pagar ou sem entender que o imposto volta lá na frente. O VGBL, ou Vida Gerador de Benefício Livre, tem uma lógica completamente diferente. Ele não foi criado para gerar dedução fiscal. Ele foi criado como um instrumento de acumulação patrimonial e sucessão. No VGBL, você não deduz nada do imposto de renda, mas, em compensação, no resgate, o imposto incide somente sobre o rendimento e não sobre o valor total investido. Por isso, muita gente achou que o VGBL era igual a um fundo comum. E aqui mora o maior erro do mercado. No fundo tradicional, o imposto segue uma regra padrão. No VGBL, você escolhe o regime de tributação na entrada e essa escolha acompanha você por décadas. Um exemplo clássico: alguém investe R$300 mil ao longo da vida em um VGBL e esse valor se transforma em R$500 mil. O ganho foi de R$200 mil. No resgate, o imposto incide só sobre esses R$200 mil. Até aqui tudo parece ótimo. O problema é qual alíquota será aplicada, e isso depende da escolha feita lá atrás. Aqui nessa tabela, então, você pode ver o comparativo entre PGBL e VGBL, um resumo geral, tá? Então aqui, olhando para o PGBL primeiro, a dedução do imposto de renda existe até 12% da renda tributável anual. O tipo de declaração tem que ser a completa. O imposto de renda no resgate é sobre o total. O uso principal é para planejamento tributário. Você pode fazer indicação de beneficiários, sim. Entre em inventário, geralmente não.
eficiência sucessória média. Já o VGBL não tem dedução no imposto de renda, você pode fazer tanto a completa quanto a simplificada, não tem diferença. O imposto no resgate é só sobre o rendimento. O uso principal é para patrimônio e sucessão. Sim, você pode indicar beneficiários para esse plano. Também geralmente não entra em inventário. E sim, a eficiência sucessória pode ser alta. Aqui está o ponto que muda completamente o jogo. Na Previdência, o imposto não é um detalhe operacional. Ele é uma decisão estratégica. Diferente dos fundos tradicionais, onde o imposto é automático, na Previdência você escolhe entre dois regimes, o progressivo ou o regressivo. Essa escolha define quanto imposto você vai pagar, quando vai pagar e se esse imposto é definitivo ou ajustável na declaração. Muita gente ignora isso porque o impacto não aparece no curto prazo. Mas no longo prazo, essa decisão pode significar pagar 10% ou 27,5% de imposto sobre o mesmo ganho. E aí, quando esse erro aparece, geralmente é muito tarde para você conseguir corrigir. No regime progressivo, o imposto segue a lógica da renda. Quanto maior o valor recebido, maior a alíquota, podendo chegar a 27,5%. No momento do resgate, há uma retenção de 15%, mas o ajuste final acontece na declaração anual. Esse regime costuma fazer sentido para quem pretende receber rendas mensais menores lá no futuro, aproveitando faixas de isenção ou alíquotas mais baixas. Ou seja, no regime progressivo, você deixa na fonte, na hora do resgate, 15%, e aí no imposto de renda você vai ter que fazer esse ajuste até 27,5%, dependendo do total da sua renda tributável. Já o regime regressivo foi criado para premiar o longo prazo. Quanto mais tempo o dinheiro fica investido, menor o imposto. Após 10 anos, a alíquota cai para 10% e esse imposto é definitivo. Então, olhando aqui para a tabela do regime de tributação regressivo, como vocês podem ver, até 2 anos é 35%, de 2 a 4 anos 30%, 4 a 6 anos 25%, 6 a 8 anos 20%, 8 a 10 anos 15%, acima de 10 anos 10%. Se for VGBL, esses valores vão ser sobre o que rendeu. Se for PGBL, vai ser sobre o montante total, tanto o que foi aportado quanto o rendimento. E aqui uma coisa muito importante, tá? Aqui a característica desse imposto é a data que você faz a aplicação. Cada data de investimento que você faz tem uma data e esse investimento específico tem a alíquota de imposto. Então, por exemplo, se eu faço um investimento hoje e espero 10 anos com o que eu fiz hoje, ele vai chegar em 10%. Agora, daqui a 10 anos, um mês antes de completar esse investimento, eu fiz um novo aporte, aquele novo aporte vai ter que contar 10 anos a partir dali para poder ter os 10%. Ou seja, cada investimento feito tem uma data específica, ou seja, no mesmo fundo de previdência regressivo, você pode ter valores que estão com 10% de imposto de renda e outros com 25% de imposto de renda, por exemplo. Um exemplo deixa isso muito claro. Imagine duas pessoas com o mesmo VGBL, mesmo valor investido e mesmo rendimento. Uma escolheu o regime progressivo, a outra o regressivo. No resgate, a diferença de imposto pode passar facilmente de R$30 mil apenas por causa da escolha do regime. Agora que você já entendeu como funcionam os regimes de tributação, dá para enxergar com clareza um dos erros mais comuns e mais caros da história da previdência privada no Brasil: a combinação de VGBL com regime progressivo para objetivos de longo prazo. Esse erro aconteceu porque o VGBL foi vendido como se fosse apenas um fundo de investimento comum. A pessoa escutava que o imposto é só sobre o rendimento, marcava o regime progressivo sem entender o impacto e seguia investindo por anos ou décadas sem nunca revisar essa decisão. O problema é que no regime progressivo, o valor resgatado entra como renda tributável. Então, se o resgate for alto, se a pessoa já tiver outras rendas relevantes, essa soma pode empurrar o imposto para as alíquotas mais altas da tabela, chegando aí a 27,5%. Vamos pegar aqui um exemplo simples. Imagine alguém que investiu ao longo da vida R$300 mil em um VGBL e com o tempo esse valor se transformou em R$500 mil. O ganho foi de R$200 mil. Se essa pessoa escolher o regime regressivo e manteve os aportes por mais de 10 anos, o imposto vai ser ali 10% sobre o ganho, ou seja, R$20 mil. Agora, se essa mesma pessoa escolher o regime progressivo, esse ganho pode ser tributado em até 27,5%, resultando em um imposto de R$55 mil. A diferença aqui não é detalhe, são R$35 mil pagos a mais, apenas por causa de uma escolha feita lá atrás, muitas vezes sem qualquer explicação. É por isso que esse erro só aparece no futuro e gera tanta frustração. Previdência parecia estar funcionando bem até o dia que o imposto chega. Quando se fala em previdência privada, a maioria das pessoas pensa apenas em aposentadoria. Mas um dos maiores diferenciais da previdência está no que acontece em caso de falecimento. E isso quase nunca é explicado de forma clara. Tanto no PGBL quanto no VGBL, é possível indicar beneficiários diretamente no contrato. Isso significa que quando o titular falece, esses recursos não entram em inventário. Eles são pagos diretamente aos beneficiários indicados, normalmente de forma rápida, em dias ou poucas semanas. Na
prática, isso cria liquidez imediata para a família em um momento extremamente delicado. Enquanto outros bens podem ficar travados em inventário, a Previdência permite que o dinheiro chegue rápido a quem realmente precisa. Isso muda completamente a lógica do planejamento patrimonial. A Previdência deixa de ser apenas um investimento e passa a ser uma ferramenta de organização da herança. Agora, uma coisa também que é muito importante deixar claro, já existe jurisprudência, pessoas que, por exemplo, pegaram todo o patrimônio, colocaram na Previdência porque queriam indicar para um só dos beneficiários que tinha, os beneficiários legais. Digamos que uma pessoa tem 3 filhos, pela legislação, ela só pode doar a mais 50% do valor do patrimônio. Se essa pessoa ferir a legislação, ou seja, se ela usar a Previdência de forma errada na sucessão, pode sim ser revisto por um juiz. Então não é 100% garantido que colocando tudo na Previdência vai diretamente, porque vai depender, obviamente, da estrutura de inventário daquela família. Aqui existe uma distinção técnica muito importante. O VGBL, do ponto de vista jurídico, costuma ser tratado como um seguro de pessoas. Por isso, em muitos estados, ele não entra em inventário e não sofre ITCMD, que é o imposto causa-mortes, ou seja, o imposto que é pago em caso de sucessão, em caso de inventário. Além disso, no recebimento pelos beneficiários, o imposto de renda incide apenas sobre o rendimento, conforme o regime tributário escolhido. Já o PGBL, apesar de também permitir indicação de beneficiários e pagamento direto, pode ter tratamento diferente dependendo da legislação estadual, especialmente em relação ao ITCMD ou imposto. Além disso, no resgate, o imposto incide sobre o valor total. Por isso, na prática, o PGBL costuma ser mais usado como ferramenta de eficiência tributária em vida, enquanto o VGBL costuma ser mais eficiente como instrumento sucessório. Não significa que um substitui o outro, mas que cada um cumpre um papel diferente dentro do planejamento. Para a gente entender o valor da Previdência no planejamento sucessório, é preciso comparar com o caminho tradicional, o inventário. Inventários costumam ser longos, caros e emocionalmente desgastantes. Durante esse período, os bens ficam bloqueados, contas continuam chegando e a família muitas vezes precisa lidar com falta de liquidez. Então imagina que uma família cujo patrimônio está concentrado em imóveis e investimentos tradicionais. Existe patrimônio, mas não existe dinheiro disponível no curto prazo. Se houver um inventário, esse dinheiro pode ficar inacessível por meses ou anos. Agora imagine essa mesma família com parte do patrimônio estruturado em VGBL. Os beneficiários recebem esses recursos rapidamente, conseguem pagar despesas imediatas e ganham tempo para organizar o inventário com mais tranquilidade. Então agora nessa tabela a gente compara o inventário tradicional com a previdência privada. Ou seja, no tradicional o prazo pode durar meses ou anos, a liquidez imediata, ela basicamente não existe ou é mais complicada. Os custos são altos com advogado, impostos, cartório, tem uma alta burocracia, isso faz com que também tenha mais conflitos familiares. O planejamento prévio sucessório é baixo e não tem dinheiro disponível no curto prazo. Com a previdência privada, o prazo pode durar dias ou semanas, a liquidez é basicamente imediata, os custos são mais baixos, tem menor burocracia, isso também faz com que reduza o conflito familiar, porque as coisas já estão estruturadas, ou seja, o planejamento prévio é favorável e o dinheiro fica disponível no curto prazo. A Previdência não substitui o inventário, mas ela reduz o impacto, principalmente o impacto financeiro e emocional, no pior momento possível. Outro erro comum é achar que Previdência privada e seguro de vida concorrem entre si. Eles não concorrem, eles resolvem problemas diferentes. O seguro de vida existe para responder uma pergunta simples. Se eu morrer hoje, minha família está protegida financeiramente? Ele garante um capital imediato, independente de quanto foi acumulado. Não sofre imposto de renda, não entra em inventário e serve para substituir renda, quitar dívidas e manter o padrão de vida da família. A Previdência, por outro lado, depende de tempo e acumulação. Ela responde a outra pergunta: como que eu organizo e transmito o patrimônio que estou construindo ao longo da vida? Como vocês podem ver nessa tabela, compara a Previdência privada, aqui a gente está comparando o VGBL com o seguro de vida. Ou seja, na Previdência privada, a natureza é a acumulação e organização patrimonial, o capital ele não é garantido desde o início, a Previdência depende dos aportes, tem uma alta liquidez no falecimento, não entra em inventário, sofre imposto de renda sobre o rendimento, geralmente não tem TCMD, não substitui renda, ele é excelente para planejamento sucessório e também para planejamento de longo prazo. Já o seguro de vida, a natureza dele é proteção. E sim, ele dá um capital garantido desde o início, no momento da contratação. Não depende de aportes, somente, obviamente, pagamento do seguro. Tem uma liquidez muito alta no falecimento, não entra em inventário, é isento de imposto de renda, geralmente não tem ITCMD, pode substituir sim uma renda, ele é excelente para planejamento sucessório
acessório. E para planejamento de longo prazo comparado com a previdência, não. Em planejamentos bem feitos, o mais comum é usar os dois de forma complementar. Para alguém jovem, com filhos pequenos e alta dependência de renda, o seguro de vida costuma ser prioridade. Para quem está em fase de acumulação, o ideal é combinar seguro com previdência. Para quem tem alta renda, o PGBL pode gerar eficiência tributária importante. Para quem já formou patrimônio e pensa em sucessão, o VGBL costuma ser protagonista. Não existe produto melhor de forma isolada, existe estratégia melhor para cada momento de vida. E aqui eu trago para vocês mais uma tabela de quando usar o seguro, previdência ou os dois. Ou seja, como a gente acabou de falar, para jovens com dependente, seguro de vida, fase de acumulação, seguro mais previdência, alta renda, PGBL mais VGBL, para quem tem patrimônio formado, VGBL, sem dependentes, previdência, foco em sucessão, VGBL, foco em proteção imediata, seguro de vida. Como você viu, a previdência privada é uma das ferramentas mais poderosas de planejamento financeiro, desde que usada com estratégia. Não existe melhor produto, existe a estratégia certa para o seu momento de vida. Se você tem um plano de previdência e não sabe se ele está otimizado ou se quer começar do jeito certo para não dar 27,5% do seu esforço para o governo, nós podemos te ajudar. Aqui na descrição do vídeo tem um link para você falar com um dos nossos consultores. Nós fazemos um diagnóstico gratuito e técnico do seu cenário atual para garantir que você esteja no caminho da máxima eficiência. Então você clica aqui na descrição e já começa a proteger o seu futuro. E claro, não esquece de seguir o canal e dar like nesse conteúdo. Até o próximo vídeo.